Olá pessoal, bem-vindos à parte 2 da série de vídeos sobre Machine Learning com o Python. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual vai ser o ambiente que nós vamos utilizar para implementar os nossos modelos de Machine Learning. E esse ambiente é o Colab, o Colaboratory do Google. Então esse ambiente funciona da seguinte forma: nós temos aqui a possibilidade de trabalhar com documentos do tipo Notebook, que é um documento especial para trabalhar com Python, em um ambiente 100% na nuvem. Tá? Onde a gente vai contar com zero necessidade de configuração, a gente não precisa configurar nada, né? Já está tudo pronto para a gente utilizar. Nós vamos poder utilizar o processador do servidor Google, em vez de utilizar o processador da sua máquina aí local. E ainda tem a vantagem de você poder compartilhar os documentos com outros usuários. Você pode até editar o mesmo documento, várias pessoas, tá? Funciona da mesma forma das outras ferramentas do Google, né? O Google Docs, o Google Sheets, é a mesma ferramenta que eu utilizo na minha série de vídeos do Pandas. Se você não assistiu ainda a série de vídeos, clique no card e acompanhe esse assunto também. Então, como é que funciona esse ambiente? Você vai precisar fazer o login com a sua conta do Google comum, e ele vai abrir essa tela inicial, que já é na verdade um documento aqui que ele já pré-cria para apresentar a própria ferramenta. E a ideia desse documento é que a gente consiga misturar código, que vai ser código em Python, né, com texto. Ó. Tá vendo que isso aqui é uma caixinha de texto, ele está explicando sobre o Colab, e bem aqui a gente já tem uma caixinha de código, que ela é diferenciada com esse playzinho que aparece aqui do lado, e com essa linhazinha aqui embaixo, que ele vai mostrar os outputs. Tá? Então, por exemplo, aqui ele está criando uma variável chamada seconds in a day. Então, são segundos em um dia. Ela é igual a 24 vezes 60 vezes 60. Se você executar, ele vai mostrar o resultado aqui embaixo. A primeira vez que você aperta o play, ele conecta. Tá? Ele está conectando com o servidor antes de mostrar o resultado. Inicializando. E o resultado que já estava ali embaixo. Então, eu vou criar um documento novo, clicando aqui em File, New Notebook. Assim que você cria um documento novo, esse documento ele já está automaticamente salvo no seu Google Drive. Então toda vez que você precisar acessar ele, ele já está disponível. E toda vez que você edita, ele já vai salvando automaticamente, tá? Dispensando qualquer preocupação em relação a isso. Ele criou aqui um documento chamado Untitled Set, né? Porque é a sétima vez que eu crio um documento que não tem título. Eu vou colocar aqui como o nome vai ser teste, tá? Teste. Quando você cria um documento novo, ele já cria uma caixinha de código, lembrando que ele é diferenciado por esse play, e você pode adicionar caixinhas novas, ó, clicando aqui em cima, código, texto, código. Então esse daqui é um de texto, tá? Double clique para você editar. Você pode escrever aqui, ele já vai renderizando aqui do lado direito como é que vai ficar mostrando. Eu vou apagar tudo isso daqui, porque a gente vai fazer alguns experimentos para vocês entenderem como é que funciona a nossa ferramenta base. Na caixinha de código, a coisa funciona da seguinte forma: toda vez que você coloca um comando Python, eu vou colocar uma simples soma aqui, 2 mais 2. Se você executar, o último comando que você executou é o que ele vai mostrar o resultado aqui embaixo. Ele está conectando porque eu criei um documento novo, tem que esperar um pouquinho. E pronto, está aí o resultado 4. Né? Então, se eu colocar 2 dividido por 2, ele vai mostrar o resultado aqui embaixo. E a lógica dessa caixinha funciona da seguinte forma: se eu colocar, por exemplo, A igual a 2 e B igual a 3, isso daqui eu estou atribuindo duas variáveis do tipo inteiro, né? Isso daqui é Python. Se eu executar, ele não vai mostrar nada aí embaixo, porque eu fiz uma simples atribuição. Agora, se aqui no final eu colocar, por exemplo, A, como ele sempre mostra aqui embaixo o resultado da última linha, se eu executar ele vai mostrar 2, porque é o valor da variável A. Se eu colocar B bem aqui, ele vai mostrar 3, porque é o resultado, é o valor que está guardado na variável B. Então eu posso colocar, por exemplo, A mais B, e ele vai mostrar essa soma igual a 5. A gente pode criar várias caixinhas de código, mas todas elas estão interligadas. Por exemplo, se eu clicar nessa caixinha e colocar A bem aqui, ele vai mostrar o mesmo valor dessa variável A igual a 2. Então todas as caixinhas estão interligadas. A gente vai precisar de um pouco de Python básico para conseguir trabalhar com o scikit-learn. Eu já estou assumindo que você tem um conhecimento básico de Python, mas mesmo assim eu vou fazer alguns experimentos de comandos básicos que a gente vai precisar. A gente vai precisar, por exemplo, importar pacotes. Então, para importar pacotes, a gente utiliza o comando import. Ele tem essa cor especial rosa. E eu vou importar aqui um pacote que é nativo do Python, que se chama math, só para a gente fazer um exemplo. Math
é um pacote que possui funções matemáticas. Então, para utilizar as funções internas de um pacote, eu repito o nome dele, já que eu já importei ali em cima, né? Coloco um ponto e depois do ponto ele vai me mostrar, a gente vai ter acesso a todas as funções. Por exemplo, se eu quiser calcular o fatorial, eu tenho factorial, o nome da função, abre e fecha parênteses, toda função termina com abre e fecha parênteses no final. E dentro desses parênteses a gente coloca o parâmetro. No caso, como isso aqui é uma função matemática, a gente vai passar o valor de um número, né, para ele calcular o fatorial. Por exemplo, qual seria o fatorial de 5? Ele vai mostrar o resultado aqui embaixo. 120. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? Essa é a definição do fatorial. Quando a gente importa um pacote, a gente pode também dar um apelido para ele, para não precisar ficar escrevendo toda vez esse nome completo. Se eu quiser, por exemplo, dar o apelido para o pacote math de MH, por algum motivo seria interessante, você basta colocar o S, né, de como em inglês, MH, e agora, no lugar de usar o math para utilizar o pacote, eu utilizo o MH e o resultado é o mesmo. Vocês perceberam que eu não utilizei o mouse para clicar no play, né? O atalho para você apertar o play, quando você está dentro da caixinha, é segurar Ctrl e apertar Enter, ele executa. Aqui embaixo a gente pode visualizar tanto o resultado de variáveis, como um texto e um gráfico também. Então eu vou fazer um exemplo aqui de um gráfico, eu vou importar um pacote chamado matplotlib.pyplot. Como esse nome é bem grande, né, é bom que a gente dê um apelido, e ele tem um apelido padrão, inclusive. O Colab ele já dá a sugestão da continuação, ó. Matplotlib.pyplot splt. PLT é o apelido padrão que a gente dá para esse pacote aqui, tá? Boa parte dos pacotes que são desenvolvidos por Python, eles têm um apelido padrão. E é bom que a gente utilize o apelido padrão, porque quando a gente for olhar para documentações ou para fóruns para tirar dúvidas, as pessoas costumam utilizar sempre o mesmo padrão para facilitar a intercambiabilidade do conhecimento, né? Então, vou gerar um gráfico aqui bem simples, plt.plot, só para vocês verem como é que é a visualização do gráfico aqui embaixo. O eixo X eu vou colocar 0, 1, 2, 3. E o eixo Y, 1, 3, 5, 2. Se eu apertar o play, a gente tem aqui o gráfico que eu gerei aqui com esses dados, tá? Então a gente pode visualizar gráficos, pode visualizar variáveis, texto e pode visualizar tabelas também com pacotes como o Pandas, que é um pacote que a gente vai precisar utilizar nessa série de vídeos para ler os arquivos, para colocar os dados dentro da nossa máquina para ela aprender. Então esse Pandas é um pacote que ele é bem completo e eu tenho uma série de vídeos dele, já mencionei, tá nesse card, vou colocar de novo para você clicar e assistir. São 11 vídeos, se eu não me engano, sobre o Pandas para você ter o conhecimento básico dele. Você não precisa de todo o conhecimento dessa série de vídeos, mas você precisa pelo menos entender o básico de como é que ele funciona. Eu vou criar aqui uma tabela rapidinho só para a gente ver como é que é a visualização da tabela. Vou chamar de DF, que a gente chama de data frame, pd.dataframe. Vou criar um dado aqui, uma coluna nome, Ronaldo, Hugo, Pedro, com letra minúscula, tudo bem. Vou criar outra coluna aqui chamada idade, 25, 30, 45. E aqui a gente tem uma tabelinha, nome, idade, então a gente também tem essa possibilidade de visualizar tabelas aqui embaixo. Imagens também, enfim, uma porção de coisas que a gente pode fazer. Esse é um ambiente básico do Colab. Então, para aproveitar já o vídeo de hoje, eu vou mostrar o primeiro classificador, que é um classificador muito simples, que se chama classificador KNN. Então, se eu clicar aqui no Classification, a gente tem aquela lista que eu mostrei no vídeo passado, mostrando todos os classificadores. E o classificador que a gente está interessado, ele faz parte aqui dessa subcategoria de classificadores baseados em vizinhança, né? Ó, Nearest Neighbors. Mais especificamente o Nearest Neighbors Classification, né? Já que a gente está interessado em classificação. Aqui tem regressão, aqui tem outras funcionalidades, a gente está interessado nessa daqui, que é a de classificação. Se você clicar, ele explica aqui brevemente como é que funciona o classificador, a ideia dele geral. E a documentação dele está também no site, basta você clicar aqui na API e pesquisar pelo KNN, que aqui ele tem o nome de K-Neighbors Classifier. Então, como é que funciona o KNN?
é um conceito bem simples, tá? Ele se baseia na distância entre os pontos para fazer a classificação de um novo conjunto de dados. Então, imagine uma situação onde você tem você quer classificar dados como sendo da cor azul e a cor vermelha. Esse daqui é um conjunto de dados que a gente tem, ó, os pontos azuis e os pontos em vermelho. Para classificar o ponto azul em vermelho, a gente tem dois atributos, o x e o y. Podia ser aqui idade, conta corrente naquele exemplo, a cor poderia ser o risco, mas a gente vai definir aqui de uma forma mais geral, tá? A gente quer definir esse ponto como sendo azul ou vermelho baseado no x e no y. Aqui tem as coordenadas, né? Como é que funciona a classificação? Deixa eu dar um zoom bem aqui. Considerando o KNN, né? Para o KNN. O KNN, ele utiliza as distâncias para definir a classe de um novo dado e ele considera como parâmetro o tamanho da vizinhança, que a gente chama geralmente de K. Então vamos supor que o K seja igual a 3. Se o K for igual a 3, nós vamos considerar os 3 vizinhos mais próximos. Como é que funciona isso? Vamos supor que o nosso novo dado é um ponto verde, né? Para diferenciar aqui das cores, a gente não conhece ainda a cor. E ele está bem aqui, ó. Esse ponto verde está bem aqui. Eu não sei se eu vou classificar ele como um azul ou vermelho ainda. O que eu sei é que ele tem esse valor aqui, ó, de x, né? E ele tem esse valor aqui de y. Então, se k igual a 3, a gente vai ver quais são os 3 pontos mais próximos. Nesse caso, são esses 3 aqui, né? Ó, os 3 pontos mais próximos são esses 3 aqui. Como é que ele faz para classificar? Ele vai classificar como a classe que for mais abundante dentro dessa vizinhança. Nesse caso, o vermelho é o que tem a maior frequência. A gente classificaria ele como sendo vermelho. Se por outro lado eu tivesse um ponto mais para essa posição aqui, ó, se a gente tivesse outro ponto bem aqui e utilizasse como vizinhos, né, k igual a 5, nós teríamos esses 5 pontos aqui como sendo os mais próximos. Como a maioria deles é azul, a gente classificaria o ponto como azul. Como é que ele faz o cálculo dessa distância? É a distância euclidiana, né? Para cada ponto desse daqui, a gente tem uma coordenada x e y. Então, se eu quiser saber, por exemplo, a distância desse ponto verde aqui para esse ponto vermelho, basta eu resolver o triângulo aqui, né? Triângulo retângulo, que é a distância euclidiana. Então, basicamente, o que eu faço é calcular a diferença entre a coordenada x do ponto 1, supondo que o ponto 1 aqui seja o verde, né? E o ponto 2 seja esse vermelho. Então, x do 1 e x do 2 ao quadrado, mais a diferença do y1 menos o y2 ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada disso tudo. Essa aqui vai ser a nossa distância euclidiana. Então, como é que funciona o KNN no Scikit-Learn? O processo é bem simples. O que a gente precisa fazer, primeiro, é importar o nosso classificador. E para isso, a gente precisa ver aqui qual é o caminho dele, ó. O KNeighbors Classifier, ele está dentro do sklearn.neighbors, né, que é a subcategoria dele, ó, nearest neighbors, e dentro dele a gente tem o KNeighbors Classifier. Então, o formato que a gente utiliza para importar ele é o seguinte: nós vamos utilizar o from, em vez de utilizar um import direto, a gente utiliza o from sklearn, que é o nome do pacote, ponto neighbors, que é o subpacote, digamos, é como se fosse uma pasta interna, né? Eu vou importar, ó, import KNearest Classifier. Se você clicar aqui, ele completa. É assim que a gente importa, mas eu vou parar esse vídeo por aí, para no próximo vídeo a gente se concentrar na utilização desse classificador e nas funcionalidades do Scikit-Learn para fazer o processo de treinamento, teste, previsões e tudo mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, como sempre. Deixe um comentário e até a próxima.